Olá, meus amigos, tudo bom? Eu sou Igor Maciel, professor aqui do Estratégia OAB, e agora é momento de comemorar. Tenho aqui ao meu lado a doutora Beatriz, advogada, doutora Mariana, doutora Stephanie, nossas alunas aí aprovadas na segunda fase de Direito Administrativo do 25º Exame de Ordem. Vou passar a palavra para elas se apresentarem e dizerem, enfim, mandar uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo. Não, por enquanto só se apresentem, diga o seu nome completo com o doutora antes, para vocês já se acostumarem. Vamos lá. Começar aqui da direita para a esquerda, vamos lá. Doutora Beatriz Ferreira de Dias, 23 anos. Aprovada no 25º Exame de Ordem, Direito Administrativo. Doutora Mariana Vilas Boas de Faria, 23 anos, Salvador, Bahia, aprovado no 25º Exame, Direito Administrativo. Doutora Stephanie Rodrigues, 22 anos, aprovada no 25º Exame da Ordem. Direito Administrativo também. Direito Administrativo. Vamos lá. Pessoal, a Stephanie é de Minas Gerais. Minas Gerais, Bahia e São Paulo. São Paulo. Pessoal, eu queria bater um papo com vocês, basicamente hoje, sobre a preparação. Assim, o que mais o pessoal pergunta pra gente é que todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem os seus medos, todo mundo tem os seus fantasmas, digamos assim. Todo mundo acha que a prova é muito difícil, que a primeira fase é muito assunto, que a OAB é uma prova, sei lá, desumana, é uma prova que não avalia quem sabe, enfim. Eu queria ouvir de vocês mais ou menos como é que foi a preparação de vocês, assim. Começar agora pela Stephanie. E aí, Stephanie, no estudo aí, para começar pelo estudo da primeira fase, como é que foi? Você estudou quantas horas por dia? Você estagiava, não estagiava? Como é que era esse estudo? Eu estagiava, faço faculdade, então eu tive que conciliar com os estudos. Eu estudo à noite e faço estágio de meio-dia a 6. Então eu só tinha o horário da manhã e os finais de semana para estudar. E para estudar para a primeira fase, qual foi a estratégia que você utilizou? Eu fiz cursinho, tentei pelo outro cursinho e foi isso. Mas você ficava no cursinho e ainda estudando pelo material e ainda fazendo questão, né? Sim, fazendo muita questão. Muita questão. E eu não, uma informação assim, que me ajudou muito, eu não estudava de madrugada. Não estudava, só estudava durante o dia? Sim, porque a minha terapeuta me falou que o sono era uma coisa fundamental. Para você? Sim, para todos os estudantes, no caso. E ajuda a memorizar a matéria, então não adianta virar a noite estudando. Senão... Que não absorve, né? E você, Mariana, como é que foi a sua preparação para a primeira fase? Mariana tem até um detalhe interessante. Conta aí pra gente, Mariana, como é que foi o 23º exame, né? Fala aí pra gente. A primeira vez que eu fiz a prova foi o 23º exame, né? E aí me preparei bem, estudei, legal. Só que na hora da prova, por nervosismo, acabei trocando uma questão, então não passei. Na verdade, você achava que tinha passado? Achei que tinha passado, comprei o curso da segunda fase com o Igor, né? Mas depois tive a notícia que não tinha sido aprovada, né? Mas aí tentei de novo. Só para explicar, pessoal, ela marcou no gabarito dela, ela tinha acertado 40 questões, só que ela marcou no gabarito definitivo uma questão errada. Isso. Então, quando veio a lista de aprovados, depois que a gente já estava com quase um mês de redação de peça, de simulado, ela mandou mensagem, professor, não passei. Como assim? Não passou porque ela errou, no caso ela ficou com 39. Isso, né? Então, continue, vamos lá. Então, aí, quando eu fiz a segunda prova, né, de novo, o 24º exame, estudei, dessa vez fiquei mais tranquila, procurei me acalmar mais na hora da prova, prestar mais atenção, passar com cuidado as questões para o gabarito. Aí fui aprovada, né, com um alívio, assim, uma nota, né, aliviada, tranquila. E aí pronto, aí eu fui fazer a segunda fase, mas mais uma vez, estava muito nervosa para fazer a prova, não consegui ser aprovada, né. Aí... Agora na repescagem do 24º, no caso, né? Isso. Aí fiz a repescagem, mudei minha rotina de estudo, mudei meu cronograma e busquei meios para poder me acalmar mais, me tranquilizar mais, então meditação, yoga, tudo. E aí consegui Perfeito. ser aprovada. Beatriz,
Como é que foi aí a sua preparação para a primeira fase? Como é que foi a sua prova da primeira fase? Quantas horas de estudo? Como é que... Conta aí pra gente. Você estagiava, né? Já estagiava, estudava, então a faculdade de manhã, estágio à tarde e à noite eu tinha para estudar. Confesso que na primeira fase não estudei como deveria. Sim. Não peguei pesado, como eu peguei na segunda fase. E fui um pouco mais, assim, fui despreparada para o exame. Mas aí é o que me atrapalhou, né? Fiz 40 pontos cravados também. Sim. Ah, você fez 40 pontos. A Beatriz tem uma história interessante, pessoal, porque ela fez os 40 pontos e até os 45 do segundo tempo ela estava com medo de ter acontecido o que aconteceu com a Mariana, né? De ter errado um gabarito. Ou ratificar uma questão. E aí, mas mesmo assim, eu comprei cursinho e falei, não, vou começar a estudar, né? Pelo menos para o próximo já estou preparada, né? E aí, quando saiu a lista definitiva... Aí o alívio veio. Nossa, aí eu falei, não, agora eu vou estudar de verdade. Aí peguei, estudava todo dia à noite, pelo menos 1, 2 horas, fazia as peças. Isso para a segunda fase já, né? Isso, respondia aos exercícios das provas anteriores. Sim. Para a primeira fase, o essencial para mim foi responder as questões das outras provas. Que aí você como conhece é que a banca... o modelo da prova, já sabe como raciocinar. E na segunda fase, mesma coisa, mas aí já tinha um cursinho. Já foi outro direcionamento, né? Pessoal, assim, estamos chegando lá. Eu queria saber de vocês o que vocês... Vocês estão percebendo que cada um tem uma realidade diferente, né? Então, enquanto a Mariana estava lá mais focada, acabou não passando e, graças a Deus, não desistiu, né? Pra vocês terem uma ideia, eu tenho um aluno que ele me ligou faltando uma semana para a prova da segunda fase, ligou mesmo, dizendo, professor, eu desisti. Eu disse, como assim? Não, minha mãe, acho que a mãe dele estava doente, alguma coisa relacionada a um problema familiar. Eu virei para ele e disse, olha, você vai desistir agora? Faltando uma semana. Mas eu pensei em desistir. Você pensou em desistir também? No sábado eu chorei, o que eu não chorei 6 meses. Na véspera da segunda fase? Na véspera da segunda. Então, peraí, vamos chegar lá. Esse aluno, eu virei para ele e disse, olha, sinceramente, faz o seguinte, pega uma aula específica, que era uma aula que a gente fez de peças, acho que é uma aula de 4 ou 5 horas que tem só falando de peça, de vadimécum e corrigindo e tal. Assiste só essa aula durante essa semana, não faz mais nada. Aí ele foi aprovado, e aí ele me ligou de novo, assim, tô até combinando para ele vir na entrevista também, porque ele, assim, para mim foi um exemplo. Mas assim, pessoal, só para vocês verem que todo mundo tem a sua particularidade, né? Cada uma estava estagiando, a outra não estava, a outra estava mais dedicada, a outra quase passou e pensou em... A Stephanie chegou a pensar em desistir na segunda fase. Então, vejam, cada um tem o seu problema, né? A sua particularidade no estudo. E todo mundo aqui é de carne e osso, né? Que nem você que está aí nos assistindo. E aí eu queria saber agora, já que a gente está fazendo aqui uma linha do tempo, na véspera da primeira fase, na última semana da primeira fase, ainda na primeira fase, como é que foi a preparação de vocês aí? Vocês acham que é importante assistir aquela semana de revisão? Sejam sinceras. Assistir aquela semana de revisão, quanto mais aula melhor. Não, a última semana eu tirei só para revisar ali ética. Não, a última semana eu tirei para não fazer nada, que era para poder, enfim, consolidar meu raciocínio. O que você acha, Stephanie? Na última semana, antes da primeira fase. Eu estava desesperada, né? Então, aí eu procurei a aula de véspera. Assistindo mesmo as aulas de véspera. Importante foi quando eu conheci estratégia. Mas eu achei que era importante porque tinha matéria que eu não tinha estudado nada. Sim. E eu não podia ir sem saber nada daquela matéria. Então, mesmo que fosse alguma informação... Qualquer informação que você pegar já era relevante. Já era interessante para levar para a prova. Perfeito. E aí? Eu também achei importante, eu não tinha estudado direito. Aí, na véspera, muita gente tinha falado para mim que, de maneira geral, os cursinhos faziam a revisão de véspera e muito do que eles falavam acabava caindo na prova. Quando você fala véspera, a véspera é o sábado. Ou a semana de véspera? Acho que a maioria começa a postar vídeo na sexta, tem um cursinho na sexta, durante a semana. A gente faz a semana. A gente aqui no Estratégia faz a semana de revisão de véspera. Eu não sabia. E faz o dia. Eu não tinha assistido a semana. Você fez a semana, né? Eu assisti um vídeo de revisão de estratégia na sexta-feira. E assim, muito que caiu na prova, só lembrei porque eu tinha assistido a revisão. Perfeito. Senão, porque o meu estudo não foi nada direcionado na primeira fase. Foi meio aleatório, né?
que facilitou também foi eu ter respondido as questões em aplicativo que tem. Sim, enfim, sim. Né? Sim. Isso que ajudou. E aí, Mariana, como é que foi o estudo para a primeira fase? E como é que é essa véspera aí da prova? O que você acha? Então, eu optei por não estudar tudo, né? Como muitas pessoas assim gostam de fazer. Eu escolhi 5 ou 6 matérias que eu tinha mais afinidade. Sim. Né? Me dediquei a elas. E aí, quando chegou a semana pré-prova, né? Eu assisti as aulas de revisão de todas as matérias, né? Que tem de de toda... manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de semana. De madrugada não. De madrugada não, eu não consigo estudar de madrugada. Nunca estudei, né? Nunca precisei ficar assim, acordada até altas horas da noite estudando, né? Eu acho, nunca consegui render assim. Mas na semana pré-prova eu assisti todas as revisões das matérias que eu não tinha pegado também. Então foi muito bom, né? Muita coisa que caiu na prova tinha lá na revisão. Na revisão da semana. Na revisão da semana, Então eu estudei. E aí um dia antes da prova eu assisti a revisão também, que teve do dia todo, mas assim, só pra lembrar, às vezes alguma coisa que a gente esquece, mas ouvindo o professor falar, você lembra da palavra, já... Sabe assim, eu estudei isso, eu sei isso, sabe? E o que você não... E o que a gente ouve ali o professor falando, mas, eita, não estudei isso, não vi isso, mas também fica tranquila, porque você já estudou tanta coisa aqui, né? Mas assim, percebam, meus amigos, que é possível extrair daqui da mesa toda uma unanimidade. Ninguém estudou nem perto do edital todo para a primeira fase. É possível. Passou longe, né, de fechar o edital da primeira fase. Coisa importante que essa aula de véspera, o professor falou assim, ninguém domina todas as matérias. E acho que foi ali que eu acalmei, porque eu queria dar conta de tudo, mas eu não ia dar conta de tudo. Você sabe é humanamente que impossível. Alguns alunos já mandaram mensagem por conta dessa revisão de véspera, porque assim, na minha revisão de administrativo da primeira fase de véspera, eu não acertei nada. Estou sendo bem honesto. Assim. Na segunda eu acertei a peça e acertei uma questão. Mas na revisão de véspera da primeira fase eu não acertei nada desse 25º exame. Só que eu fiz acho que 40 minutos de aula, se eu não me engano, 1 hora de aula. Os primeiros 20 minutos eu não falei outra coisa. Só que, pessoal, não precisa de desespero, é só ter calma e tal. A carteirinha não vai vir de outra coisa, se fizer 50, 40, a cor da carteirinha é a mesma. Então, assim, é o que a gente precisa ouvir naquela hora, né? Porque na primeira aula que eu abri o cursinho, se você fez 40 pontos, você não é um erro, você não é uma fraude, né? Uma fraude, uma pessoa que só deu sorte. Eu cheguei na segunda fase, eu ouvi muita gente falando assim, mas você chutou muita coisa, né? Você deu sorte. Sempre vão existir pessoas. Você sabia isso aqui que você tinha marcado? Aí começa, né? Então, sempre vai existir. Sempre aquele sentimento de que você é uma fraude, né? De que, não, eu acertei 40, no limite, não, meu Deus, eu não sei. Não, peraí. Se chutar, ok, chutei, acertei, mas o que prova se passar na segunda fase. A carteirinha é a mesma coisa. Porque na segunda fase você prova que você sabe aquilo, você escolheu aquilo, você está estudando para aquilo. Então, é o que você precisa provar, que você sabe fazer uma peça, que você tem a mínima noção ali do direito. Pois aí, assim, né, essa questão do chute, você acertou 40, então foi sorte, né, foi ali no limite, ninguém chutou 40 questões e acertou, né. É mais certeiro, é consciente. É por eliminação, né, a gente vai fazendo a prova por eliminação. A OAB na primeira fase, ela tem uma característica de que em algumas questões ela coloca um item que é completamente absurdo. Sim. Você bate o olho, não, isso aqui eu não sei de nada, mas isso aqui eu sei que não é. Isso não é. Aí eu olhava as questões e falei, isso aqui não é. Certeza que não é. Aí a segunda eu olhava, não, isso aqui eu já vi, eu lembro que não é também. Então descartava. Ou seja, o chute ficava entre 50%, né? Isso. Agora, a melhor desculpa para quem gosta do mimimi, a melhor desculpa para quem tem preguiça, não tem foco, para quem tem inveja do seu resultado, é exatamente essa. Você acertou porque você chutou. Isso. Sempre tá tentando te diminuir, né? Diminuir sua conquista. Né? Mas ele quer diminuir não você. Tem coragem, igual a minha sala, praticamente pouquíssimas pessoas fizeram. Você fez no 9º período, ou no 10º já? Já fez no 9º, né? Alguém de vocês fez no 9º também? Não.
você já fez depois que formou, né? Eu escolhi fazer depois que terminar a faculdade. Mas do mesmo jeito, pessoal, tem gente que faz quando está trabalhando, tem gente que faz quando já está, sei lá, no segundo curso e passa do mesmo jeito se tiver foco e tal. E o que eu gosto, essa frase para mim é muito importante, você não precisa, sei lá, das 80, não, advogado bom é quem faz 75, é nada. Não. Ninguém Até porque a gente vai esquecer depois as questões que estão lá. Até porque cada um também tem uma afinidade com certas áreas do direito. A gente não é bom em tudo, né? Sim, não tem como. Não tem como. Mas quando a gente está começando a estudar para a prova, a gente não entende isso. Você quer esgotar todas as matérias. Era isso que eu queria falar também agora. No estudo para a segunda fase, vamos lá, vamos avançar agora um pouquinho até o dia da prova. Vamos lá. O quão importante foi a tranquilidade na hora da segunda fase? Vamos lá. Não quero falar nem de conteúdo. Eu dominava todo o conteúdo administrativo. Não, quero falar da calma. Começa aí, Beatriz. Nossa, total. Você ir para a prova, você precisa preparada. Eu já tinha começado a fazer a prova com pensamento. Eu estudei, eu sei. E se eu não passar, tudo bem. Não tem problema. Não tem problema, tento de novo. Mas eu sei que a minha parte eu fiz. Sim. E aí eu fiz a prova tranquila. Eu reparei que pessoas na sala de prova que eu fiz estavam super nervosas, apreensivas, gente tremendo, bebendo água assim, adoidado, querendo ir no banheiro toda hora. Eu fiz a prova super tranquila, você até sentiu uma diferença, porque na primeira fase eu estava muito tensa, muito nervosa. Sim. Nossa, era um desespero, tanto que eu não conseguia terminar a prova enquanto eu não tivesse ido no banheiro, dar uma volta, esticar o corpo, lavar o rosto, né? Perdi uns 30 minutos de prova só assim, esperando pra ir no banheiro. Aí quando voltei, consegui terminar a prova. Na segunda fase, foi super de boa. Cronometrei o tempo pra eu ir no banheiro, dar aquela esparecida. Na verdade, eu acho que até o timing de ir no banheiro, o timing de beber água é importante para o seu cérebro. Sim, então, se você deu aquela lida geral na prova, identificou mais ou menos os artigos, as respostas, você fez mais, não um rascunho, mas uma espécie de esqueleto da peça, das questões ali, pronto, é a hora de você ir ao banheiro, foi a primeira coisa que eu beber água, molhar o rosto, né? Abri a prova, li a peça, aí eu já tentei identificar qual que era a peça, fui marcando os artigos que eu lembrava, mas assim por cima, abri no Vadimeto, marcando, beleza. E achei o do endereçamento, né? Sim, também sim. Achei a súmulazinha, né? Achei a súmula, beleza. Aí eu fui responder as questões dissertativas. Respondi todas, fui no banheiro. Voltei, aí fui fazer a peça. Aí que você vai... Que eu fui parece um segundo tempo, né? Assim, uma outra vibe, né? E aí depois que você fizer tudo, a minha sugestão, o pessoal que está assistindo, é que depois que você fizer tudo, aí você vai no banheiro de novo, vai beber água de novo e volta para aquela questão que você não sabia. Sim. Porque você ali, muito provavelmente já garantiu a sua aprovação. Falta só a cereja do bolo, digamos assim, né? Só falta... Mariana, como é que foi o dia da prova? Então, é muito parecido assim com a Beatriz, né? Antes de ir para a prova, aliás, durante toda a preparação para a segunda fase, eu sempre tentei me manter o mais confiante possível, porque isso foi uma coisa que me prejudicou bastante da primeira vez. Não confiar em mim mesma. Sim. Sabe? Sempre achar que eu tô estudando pouco, tô fazendo pouco, e não é. Eu tava fazendo o meu melhor, eu tava dando o meu máximo, não tinha como fazer mais que aquilo. Então, no dia da prova eu fui tranquila, eu dormi cedo, sabe? Eu orei muito. E, assim, no dia da prova, pronto, eu sentei, fiz técnicas de respiração. Magicamente as questões apareceram. Não tem mágica nenhuma, né? Não tem mágica nenhuma. Assim, a leitura da prova acaba ficando mais fácil de tanto treinar, né? Então, o treino exaustivo que a gente faz, fiz todas as provas anteriores mais de uma vez, provas resolvi mais de 4 vezes até, sabe? A mão doer mesmo, mas na hora ali da prova eu vi, nossa, valeu a pena. Meu Deus, como valeu a pena? Eu só pensava isso, sabe? Como valeu a pena eu ter feito tantas vezes, tipo, obrigado. E aí pronto, consegui fazer tudo. Aí fiz assim também. Montei o esqueleto da prova toda, fui colocando lá por cima, organizando direitinho. Pronto, fui até o banheiro, respirei, pronto, aí voltei e terminei a prova, né? Escolhi primeiro fazer as questões, como eu estava fazendo nos meus treinamentos, e depois a peça, que eu já tinha feito esse esqueleto. Aí pronto. Stephanie, como é que foi o dia dele? Você estava nervosa? Eu estava muito nervosa.
Você chegou nervosa mesmo assim? Eu assisti a aula de véspera e tranquilo, só que aí eu comecei a ficar nervosa. Eu fui ficando nervosa. Aí você viu que bens públicos não são atribuídos por campeão, né? A resposta da aula de véspera, não foi? Tá fácil demais, né? Tá errado, né? Aí eu cheguei, vi aquele monte de gente desorientada na sala, mas eu respirei fundo e pensei, eu não posso entrar nessa. Tem que ser equilíbrio no meio do caos, né? E aí eu tentei acalmar e eu fiquei muito feliz na hora que eu vi a peça. Bem o que a gente vinha treinando. Sim. Você fez o terceiro simulado que a gente colocou? Você lembra que a gente fez? Vocês fizeram ou não? A gente fez 2 simulados, aí como a prova foi adiada, eu fiz mais 2 simulados. Eu não fiz, não. Pois é, o terceiro simulado foi muito parecido com a peça da prova. Foi muito, muito, muito parecido. Foi uma ação... Foi com servidores também? Foi envolvendo servidor, ação de procedimento comum, para discutir, para brigar se era mandado de segurança ou ação de procedimento comum. Era nessa... Nossa, eu não cheguei a ver. E na véspera da prova, que foi aquele aulão do sábado, a gente falou de bens públicos, que foi a questão que... E eu lembro que eu até brinquei, assim, dizendo, olha, pessoal, amanhã vai cair. Aí o pessoal ficou tirando no chat, dizendo, professor, tudo vai cair. Vai cair tudo. Vai cair tudo. Mas aí eu fiquei um pouco nervosa com o tempo e sobre ser ação ordinária, ser mandado de segurança, eu perdi muito tempo nisso. No final a banca aceitou os 2. Mas aí eu parei e pensei assim, não adianta também ficar só na peça, eu preciso fazer as questões. Aí eu deixei do jeito que estava, fui fazer as questões, só que tudo sem ser o definitivo. Mas você chegou a fazer rascunho? Não, mas só o esqueleto, né? É das respostas, o artigo. E aí eu fui no banheiro também, porque eu aprendi isso antes de tudo eu passar o definitivo, respirar, né? Aí eu fui no banheiro, voltei e fiz a peça, terminei as questões. A questão que eu não sabia, eu fiquei na prova até o último segundo. A mulher praticamente tomou ela. E eu deixei uma frase pela metade quando eu tentei escrever tudo. Mas eu pontuei ela. Contou tudo, né? Pessoal, então assim, vocês viram que o momento da prova, o timing, o feeling na hora da prova é muito importante. Até porque direito administrativo tem uma grande particularidade. Aí eu vou puxar a sardinha aqui pro meu lado. Mas é porque, às vezes, as questões mais complexas, elas facilmente são identificadas ali pelo índice remissivo do código. Então, a pergunta agora é, qual a importância, Stephanie, de saber ler o código? Claro, ler o código todo mundo sabe, mas saber utilizar aquela parte ali de trás do vademecum, do índice remissivo, cai uma pergunta ali, você saber extrair a palavra-chave, ir lá atrás no índice e voltar. Como é que foi isso aí para você? Para mim foi muito importante, porque essa última questão eu não sabia. Você não sabia de nada? Eu não sabia. Eu acho que era concessão, alguma coisa assim, não lembro bem a pergunta. E foi pelo índice que eu fui procurando, faltando 10, 15 minutos para olhar a prova, e eu falei assim, não vou perder nada procurando, né? Então vou procurar. E foi assim, eu respondi as duas, eu acho que era artigo 20 e 21, uma coisa assim, né? Aí você lê os artigos na hora, respondeu, fundamentou e tirou a nota máxima na questão. Não é isso? Mariana, a gente vai e volta. Mariana, como é que foi aí a leitura do índice remissivo? O que você acha disso? Então, durante toda a minha preparação, né, do estudo para a prova, eu criei uma intimidade muito grande com o vademecum e, assim, isso é muito importante, sabe? Conhecer seu vademecum, você fazer suas marcações direitinhas lá. Eu escolhi fazer com 2, né? Eu fiz com o vademecum de administrativo e o vademecum geral. E isso me salvou, assim, na última semana que eu decidi comprar um vademecum de administrativo. Porque o índice é mais direcionado, isso, né? E porque o meu vademecum já era de 2017. Então tinha coisa lá que não tinha ainda, né? Mesmo leis antigas, não tinha. Então eu peguei e falei assim, não, eu vou comprar, né, o de administrativo. Aí comprei. Né? E na hora da prova, essa mesma questão, né, que a Stephanie falou, eu não lembro agora. Eram de concessões. Eu sei que eu também essa deixei pro final, porque eu falei assim, meu Deus, o que é isso aqui? Só que eu falei assim, não,
calma, que tá em algum lugar aqui, era de licitações e tal, vou procurar aqui perto uma lei. Aí pronto, fui pro índice remissivo, né? E desse novo vadimécum que eu tinha comprado, mas estava marcado também, na última semana eu consegui marcar. E assim, quando eu abri o vadimécum, foi literalmente assim, as pessoas podem achar que eu tô mentindo, mas eu não tô. Bateu o olho lá. Foi, eu abri, tá? Aí eu vi assim no índice remissivo, as mesmas palavras assim da prova, tá aqui, é isso aqui, pronto, fui pra lá, olhei e, meu Deus, que alívio, é isso aqui, pronto, é isso aqui. Se não fosse também tá tudo tranquilo, porque eu sabia que eu não ia perder uma prova toda por causa de uma questão, né? Beatriz, como é que foi? Eu, quando saí da prova, nossa, pra que eu grifei o vadimécum? Porque Tá tudo no índice muito remissivo. artigo que eu grifei, alguns nem usaram. E artigo que eu não grifei, eu sabia que estava lá porque eu tinha lido a lei. Então, eu não tinha grifado, mas eu já tinha uma noção onde estava, porque eu tinha lido o vadimécum, as leis, né? Sim. E foi isso que salvou. Mas eu falei, se eu não passar, na próxima eu nem vou grifar nada, que senão eu vou ficar mais confusa, Mais ainda confusa procurando ainda. só o grifo do que, né, Beatriz, olhando o... Deixa eu ver se eu não estou enganado. Qual foi a nota que você tirou nas questões? Você lembra? Nas questões 4,5. Foi você que quase gabaritou as questões, né? Foi. Né? Tá. Minha nota foi parecida também. Também nas questões, né? Uhum. Pessoal, não sei se vocês vão lembrar aqui, mas todo mundo que me pergunta, professor, qual é o vadimécum que eu levo para a segunda fase? Lembra não que eu falei? Assim, é isso, mas eu tô lembrando, tipo, não tem marca. Você falou, é o seu. É o seu, É o seu, né? Meu amigo, não tem marca, é o que você usa, que você sabe onde é que está a lei, que você usa para estudar. E vocês vão lembrar também que, quando você estava estudando, eu fui enfático em dizer várias vezes, olha, tente fazer os exercícios, tente fazer tudo sem o computador, sem o livro, só com o Isso foi vadimécum, muito importante. para treinar, né? O Sim. que vocês acham disso aí? Nas primeiras peças que eu fiz, eu olhei o padrão de espelho, solução. o padrão de solução. Aí, daí em diante, não. Porque eu tava querendo criar prática de como fazer a peça, porque uma coisa é você digitar e tal, outra coisa é você escrever à mão. E aí eu fiz essas duas primeiras olhando e o resto Foi fiz umas fazendo 6, sozinho, né? 7 treinando sozinha. E aí foi tudo sem olhar o espelho. Aí depois que eu ia corrigir como se fosse o examinador mesmo. Sim. E eu percebi como que eles deviam corrigir, que é procurando um artigo. Se você citou e tal, porque eu corrigi a minha prova assim, imagina quem tá corrigindo milhares e milhares de provas. Sim. Nome da peça. Quando você falou, deixa bem destacado no meio do... E aí a gente preâmbulo. foi trocando algumas ideias sobre a redação, né? Sobre como o Sim. examinador lê, né? Assim, algumas coisas nesse sentido ao longo do nosso curso. Mariana está dizendo aqui que a prova que ela abriu, que não sabe como, apareceu e ela já viu e tal. Beleza. Quantas peças você fez? Eu fiz... Não, vamos lá. Quantas peças você fez à mão, de caneta? Quantas? Eu não sei. O que eu sei eu fiz todas as provas passadas do exame da ordem e todas mais de uma vez. Teve umas 2 provas mesmo que quando eu peguei no final dos meus estudos, que eu vi meus resumos, eu tinha feito 4 vezes. Ou seja, Mais 25. se a gente contar 25 vezes 2, já vai 50. Teve umas que ela fez 4 vezes. Ou seja, ela fez aí... Vamos parar por aí, mais de 50 peças ali, cara. Como é que apareceu simplesmente, né? Assim, é algo inexplicável. Não né? é assim, eu falei assim, mas é brincando, a gente sabe que é o consciente, né? Que é Muita coisa a gente tá fresco ali na mente, a gente sabe, mas tem coisas como, por exemplo, questões que na hora parecem impossíveis, parece que a gente não viu, mas alguma palavra vai levar seu cérebro a um caminho já conhecido, sabe? Que você já passou por ali, você já estudou, então inconscientemente você vai ali, então, E bate, né? Então, tipo assim, meu Deus, aconteceu uma mágica aqui, né? A mágica é o estudo, né? A mágica do estudo. É a mágica é a sorte que o pessoal do mimimi tá falando aí de você. Né? a sorte. Bateu lá o olho e viu. Que bom que a sorte tá comigo, então. Que bom que a sorte tá do meu lado. Mas uma coisa também, quando eu comecei a estudar, aí o primeiro contato com os outros foi assim, olha, Steph, o cursinho tá aqui, o material tá aí, mas depende muito mais de você do que de mim. E é verdade. É verdade. É questão de fazer exercícios, as questões também, porque às vezes fala assim, eu já sei essa matéria,
mas a hora que você vai responder é diferente. Sim. Você senta para responder, então a prática faz toda a diferença. Na verdade, assim, pessoal, o nome da prova da OAB, da segunda fase, é a prova prática profissional. Então, assim, não adianta, professor, e isso é bem claro, assim, eu não vou lembrar exatamente quem, não vou lembrar se foi você, não vou lembrar, não tenho como lembrar, mas isso é bem claro em quem está estagiando. Você vê claramente, assim, na primeira rodada, aquelas primeiras rodadas que eu peço, pessoal, faz a peça e me manda que eu quero ver como é que você está escrevendo. Professor, mas eu não aprendi, sei lá, contestação e tal. Não interessa, eu quero que você mande do jeito que está. É bem claro, quem estagia e quem não estagia. A pessoa que estagia, ela começa a escrever, pula umas 10 ou 15 linhas e começa a fazer a qualificação. A pessoa que nunca estagiou, ela coloca lá o direcionamento, faz uma qualificação que ela coloca e-mail, telefone, data de nascimento, entende? Assim, um negócio enorme. Você bate o olho e vê. Aí, professor, então eu não pulo 15 linhas, porque tem um cara que pula 15 linhas e tem um cara que pula 2 linhas e escreve. Pulei 15 linhas. Aí eu vou e digo, olha, não sei, aconteceu isso com algum de vocês aqui que pulou as 10 linhas ou não? Não. A primeira peça? Eu não lembro, agora eu acho que sim. Eu fiz a primeira peça digitado. Aí eu falei assim, não vale. Digitado não vale. Não, mas não é escrito. Aí na digitada eu tinha colocado as 10 linhas lá. Porque são duas coisas que a gente pega muito logo na primeira vez, na primeira peça. A primeira é, quem está acostumado a fazer a peça digitando, na hora da prova é outra vibe. Não adianta você treinar no computador 4 horas, 5 horas, né, para fazer peças, questões, você não vai conseguir. Segundo, a pessoa que pula as 10 linhas, eu digo, olha, meus parabéns. Você conseguiu perder 10 linhas. Perder 10 linhas na sua prova, porque o espelho não vai vir. Quem pulou 10 linhas... Ganha mais, né? Vai vir do mesmo jeito. Vamos lá, eu queria perguntar também, Stephanie, sobre a prática. Assim, quantas peças você chegou a fazer muita peça? Você só estava olhando os espelhos? Você estava mais preocupada com o direito material? Como é que foi durante a segunda fase, sua preparação para a segunda fase? Eu acho que um erro que eu cometi foi isso. Eu fiquei muito preocupada com o direito material. Fugiu um pouco do processo. Porque eu saí da primeira fase sem dominar muitos conteúdos administrativos. Então, eu coloquei na cabeça que eu tinha que aprender o direito material. Mas eu fiz peças, não tantas. Mas eu fiz muitas peças. Os simulados você mandou de caneta também? Mandei tudo simulados. Você, Mariana, estava fazendo... Não, Mariana, só de caneta, né? Eu fiz... Como eu já tinha feito a 23º exame, né? Eu comecei a fazer a segunda fase com o senhor. Eu já tinha praticado os simulados que o senhor tinha mandado, lá né? Atrás, ano passado, final do ano passado. Pronto. Aí depois, 24º exame, né? Consegui passar. Aí mais peça, mais simulado... Mas não tantos assim. Aí fui pra repescagem. Eu falei assim, não, agora eu vou fazer todas, porque o tempo da repescagem pra segunda prova é maior. Então eu acho que isso conta demais, sabe? Sim. O tempo da preparação. Eu não descartei as coisas que eu tinha estudado antes, né? Lógico que não, né? A gente só soma. Então, assim, eu tive um tempo pra me organizar melhor, sabe? Então, assim, cada dia eu estudava, fazia uma peça. Né? Foram 11 peças... que a FGV já cobrou, assim, 11 peças ao total. 11 tipos de peça, uma ação ordinária, um mandado de segurança, isso, uma apelação. 11 tipos de peça. Então, eu fiz, assim, uma semana intercorrente. Mais de uma semana, né? As 11 peças, pronto. Depois, só revisão, só prática mesmo, sabe? Aí, então, eu fiz um mix de direito material, estudava 2 assuntos por dia, mais uma peça. Então, todos os dias, assim, até que chegou o dia que eu só precisava revisar e minha escolha de revisão, né, foi essa. Então, dava uma lida, assim, no conteúdo material de manhã e, pela tarde, fazia o simulado. Mas vamos lá. A Mariana falou uma coisa interessante quando a gente estava conversando ali, na sala de reunião ali em cima, que eu queria que você comentasse também. Que ela disse que, para o exame anterior, ela estava estudando a peça. Depois, no outro dia, ela estudava as 4 questões, depois estudava a peça, depois estudava questões. Qual é a importância, Mariana, para esse último exame que você foi aprovado? De quando você sentava,
que isso a gente também bate muito lá nas nossas aulas. Olha, faça com o tempo, né? Que a Stephanie falou, olha, Stephanie, o curso, o direcionamento, a ordem, por onde começar a estudar, a revisão do direito material, o conteúdo, a revisão do direito processual, como marcar o VAD-médico, isso aí tudo pode deixar comigo. Está aqui no vídeo, está no PDF, está aqui. Agora, a prática depende, eu não posso fazer a prova com você. Até dou os modelos e tal, mas se você ficar decorando os modelos, não vai funcionar. E aí a Mariana ela veio para esse 25º exame e na prática você sentava para fazer uma peça e 4 questões, era isso? Isso. Com o tempo marcado para simular no dia da prova, eu fazia o simulado mesmo. Todas as provas que eu me propus, né, a fazer, de novo lá, ia no site da FGV, pegava a prova, marcava o tempo. Aí eu colocava o computador assim no lado, aí já cronometrava. Iniciei tal hora. Pronto. Aí terminava tal hora. Até hoje eu tenho lá o arquivo com todas as relações, sabe? Sim, sim. Isso me ajudou muito, né? Porque, poxa, é muito diferente você fazer a prova completa e você quebrar a prova, sabe? Fica com a ideia, quando você vai fazer a peça, fica com a ideia que você tem todo o tempo do mundo para fazer a peça lá na entendeu? hora. Ou então só as questões, sabe? E não é assim. Na hora da prova é muito diferente, porque assim, até quando eu estava fazendo em casa, fiz todos esses simulados, eu consegui fazer num tempo muito menor do que na hora da prova. Sim, sim. Entendeu? Porque quando chegou na hora da prova, tudo que eu fiquei assim, meu Deus, já se passaram. Eu terminei a prova assim, em 4 horas. Tá? E em casa, eu tava terminando assim, 3 horas. 2 horas. Em casa você tá mais relaxado. 2 horas. Mas eu treinando a peça, eu demorava muito tempo pra fazer a peça em casa. Eu falei, meu Deus do céu, quando chegar no dia da prova, não vai ter tempo de fazer nada. Nem a responder as questões. Aí, só que eu fui tentando diminuir ao máximo esse tempo. Aí na semana que fui fazer as últimas peças aí pra treinar, eu fiz o esquema que eu fiz no dia da prova. Eu respondi a primeira questão, aí beleza, achei, tinha colocado só o espelhinho da prova, o modelinho de como eu ia fazer a peça, e depois fiz a peça mesmo. Aí deu um tempo razoável, deu até menos de 5 horas. Então eu falei assim, contando que no dia talvez eu vá no banheiro, e mais essas coisas assim, vai dar 5 horas. Na verdade, aí eu fui mais confiante, mas assim, fui tentando reduzir o tempo. Na verdade, assim, o treino é difícil e o jogo é fácil. Treino difícil e jogo fácil. Tem que treinar reduzindo essa quantidade de horas aí, sei lá, para tentar fazer em 4 horas tudo. Sim. Que é para na hora da prova, já que você tem 5 horas, você ter aquela possibilidade de dar uma Sim. É isso. É outra coisa também que a Beatriz falou. Eu também, até quando eu fazia meus simulados, e na hora da prova também foi assim. Primeiro fazer as questões, para depois montar um esqueleto ali da peça e depois começar a resolver, né? Eu achei, assim, mais tranquilo, né? Porque a peça você fica mais tenso ali, né? Você tem que voltar mais sua atenção. Então, depois que você responde as questões, às vezes até já tem uma resposta ali na questão de alguma coisa para a peça. Isso volta mais aliviado, tipo assim. Pois é, agora... volta tudo. Agora só falta isso aqui. Pensando nas questões, você já viu o que é o caso da peça? Respondendo as questões dissertativas, às vezes você acha no VAD-médico um negócio que você nem estava procurando, mas eu mesma parei de responder algumas vezes as questões para anotar um artigo ou outro que eu tinha achado importante. Aquelas dicas que a gente falou durante o curso sobre recebeu a prova, e agora? Vocês lembram disso que a gente falou? Recebeu a prova, não tente responder, não faça rascunho. Respire rascunho ficou lá no maternal, né? Lá no, sei lá, no ensino fundamental. Recebe a prova, tenta ler a prova toda, né? Tenta fazer um... Acho que vocês fizeram mais ou menos isso também, né? Sim. Eu primeiro peguei a prova, dei uma lida geral, aí já fui vendo, ó, isso aqui, já sei onde é e tal. Fui... tipo porque esqueleto, eu pensei assim, né? se as questões eu ver que tá mais difícil do que a peça, pra mim, então eu vou focar mais nela. Então eu faço a peça primeiro, aí quando eu recebi a prova eu li tudo, li o casinho. Falei, beleza. Aí eu li as questões, vi que tava fácil, aí... Relaxei. Pois Então, eu fiquei... Muito tempo na peça, na verdade. Mas aí foi quando eu lembrei, né, que não adiantava só a peça. Porque a gente foca muito só na peça. E aí foi quando eu parei para responder as questões e depois voltei bem mais, assim, leve. É bom só lembrar, pessoal, porque esse exame teve uma particularidade.
Na véspera eu falei, olha, a OAB não vai dar uma bola fora de fazer um enunciado que você pode entrar com 2 peças. Ou é uma, ou é outra. E isso é verdade. Só que a OAB deu uma bola fora. A verdade é essa. Então, a ação... né? Não foi isso? Mas Na véspera eu até disse, olha, a peça que eu aposto é uma ação de procedimento comum ou um mandado de segurança. E aí a prova vai mais ou menos te conduzir para prazo decadencial de 120 dias, acho que vocês vão lembrar disso. A prova pré-constituída, que pode, né, que eu vou poder manejar o mandado de segurança, o prazo, enfim. Todas as peculiaridades. Né, se ele quer ou não a demanda mais célere, se ele quer ou não cobrar valores retroativos. Então a gente veio batendo nisso na aula da véspera, inclusive, só que na hora da prova a OAB deu uma bola fora. Não foi? Foi. Ela colocou um caso todo de um jeito e no final ela não cortou nem para um lado e nem para o outro e ficou em cima do muro, de forma que o espelho inicial foi a ação de procedimento comum e depois, a gente fez até um recurso aqui no Estratégia, eles aceitaram mandado de segurança também. Então quando a Stephanie disse que perdeu muito tempo na peça, eu imagino que foi por causa disso, né? Porque não dava data. Não dava data, né? Então, olha que eu pensava, não vai ser assim, Não pode, ou não é? Então, até que chegou uma hora que eu falei, eu não posso mais esperar, né? Aí eu decidi. Graças a Deus, eu sei. Essa questão também, né, de que eles sempre colocam ou vai ser uma ou vai ser outra, né? O que aconteceu isso comigo também na hora, mas eu percebi, né, que eles não delimitaram, né, para ser mandado de segurança exatamente, assim, especificadamente, né? Então, é aquela questão de autoconfiança, sabe? Se você sabe que para fazer tal peça precisa de tais requisitos e não tá ali, então pronto, só pode ser a outra. E aí, como é que foi lá no dia, Beatriz? Você achou? Eu achei... eu tive um problema, assim, na hora de ação ordinária. Aí depois eu vi, ação anulatória. Eu falei, mas gente, é o mesmo rito, né? Sim. Não tem rito diferente, Mas aí dá aquela incerteza. Mas vai que, né? Eles não consideram o fato de ser escrito ação ordinária. Queriam que eu escrevesse a ação anulatória. Mas depois, quando eu vi os cursinhos revisando, eu falei, então vamos encarar. Deixa quieto. Até nas aulas, acho que na revisão também, né? Porque perguntaram isso online pro senhor. A questão do nome. Se for... precisa ação colocar... de anulação, ação de... Porque agora mudou, porque o código agora mudou. Agora é ação de procedimento comum, não é mais ação ordinária. Você falou, gente, eles não vão... Não vão nem... Aí eu até falei, olha, se você quiser pecar por excesso, ser 200% corretinho, você escreva lá, ação de procedimento comum. Mas eu fiz isso. Ação ordinária, se você botar ação anulatória, ação de indenização, ninguém vai. Pelo menos no direito administrativo, você vai ser premiado se a sua for a primeira prova que aconteceu isso. Porque nunca aconteceu, né? Então, a gente falou bem disso também. O que mais? O que vocês acharam da parte das correções, dos simulados? Aí a gente... Deixa eu para cá agora. Como é que foi os simulados, assim? No nosso curso a gente fez 3 simulados, a gente só respondeu 2, né? Acho que foi isso. Só que além dos simulados, eu lembro que eu passei um monte de peça e fiquei insistindo, dizendo, corrijam, mandem, né? As peças de peça eu fiz 3 que eu mandei para você, para corrigir. E foram de suma importância, a correção. Qual foi a sua maior dificuldade, assim, que você viu na correção que você não sabia? Não perde tempo na parte preambular da peça. Dos fatos, dos fatos, nem ficar qualificando todo mundo. Porque assim, eu faço estágio, só que meu papel é defender a administração. Sim. Então eu nunca perco tempo qualificando ninguém. Eu só pego tal direito público. E aí, quando fui fazer, eu tive um pouco de dificuldade nisso. Aí eu falei, tá ok essa parte, mas não fica perdendo tempo nisso, não. A letra também. Que outra pessoa que você não conhece, olhar a sua letra e falar, não tá legal, não dá pra ler. Aumenta um pouquinho, deixa ela mais redondinha. Isso também foi legal. A forma de organizar também os tópicos. Você viu que o tópico faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Acho que pra quem tá corrigindo, isso é ótimo. Bater o olho. Se você no nome do tópico já colocou
já mencionou um artigo ou já dá a ideia do que você vai falar, ajuda. O cara acho que nem vai ler, dá o trabalho de ler tudo, ele só vai dar ok, beleza, você falou, e é isso. Os pedidos, aqueles A, B, C, D, esse tipo. Pedidos, organizar... O seu você já estava fazendo isso ou passou a fazer depois? Não, isso eu passei a fazer depois. Passou a fazer depois? Organizar certinho, eu coloquei em tópico, pra ficar mais fácil de organizar também na hora de contar o que eu falei, o que eu não falei, porque se você escreve tudo no negócio, no texto só, não dá pra lembrar direito. E aí esse também foi um feedback importante. Até questão de marcar vagimétrica e tal. Eu conversando com outros amigos meus que também estavam fazendo cursinho, não mesmo, né, não estratégia. Eu dava feedback pra eles que você tinha me dado, e que ele falou, não, mas Eu falei, você acha que o cara que vai estar corrigindo sua prova vai estar com saco de ler isso? Não vai. Pra que escrever 15 linhas, pulo 10 linhas, 20 linhas? Aí fala, verdade. Eu falei, então, ninguém liga pra isso, vai e escreve direto. Vai direto, é verdade. Bom, letra maiúscula aqui no começo e tal, escreve tudo em letra, aperta o caps lock lá na hora, escreve tudo grande pro cara olhar e falar, não é isso, já entender, não ter dúvida. Eu tenho alguns amigos, inclusive, que em concursos que eles vêm fazendo, eles inclusive grifam as palavras mais importantes. Que é para quando, às vezes no corpo do texto ele grifa ali, que é para na hora que o examinador olhar, ler só o que está grifado. Beleza e tal. Eu acho um pouco perigoso, assim, por conta da identificação da peça e tal, então eu não recomendo isso, mas, assim, pode ser que um dia eu esteja numa veia mais acelerada. Grifa aí. Não, brincadeira. E aí, Marina, como é que foi, assim, o feedback dos simulados? O que você achou? O que você mudou? Enfim, você viu diferente? Então, como tem esse histórico, né, de ter feito mais de uma vez a OAB e o curso, né, eu comparo assim, a mudança do início, né, até pro final foi grande, assim, para mim. Na faculdade, o professor, né, ele ensinava a gente a fazer a parte dos fatos, tinha que escrever mesmo, sabe, tinha que detalhar, só que para a prova é muito diferente, né? O momento é diferente. Isso, até pela questão do examinador mesmo, ele não vai ler, né? É importante, mas não pontua, acho que só teve 2 ou 3 provas de direito administrativo que pontuou 2 décimos. Nos fatos, né? É que a gente fez eu lembro, a gente fez a análise dos fatos. Acho que eram bem as primeiras provas ainda, entendeu? né? É um item que tem que ter, mas você não precisa perder tempo nele, né? Até porque o espelho, ele não vem. Explicou os fatos assim. Não, ele vem. Fez os fatos. 0.2. Então, acabou. Ninguém disse exclua os fatos. Não, disse faça, mas não perca tempo, né? Entendeu? E assim, isso é importante também porque às vezes vai que você escreve muito nos fatos, você pode acabar se complicando, escrevendo coisa a mais que pode, né, não ficar legal. Então, assim, durante os simulados, né, fiz, acho que todos, só não fiz esse terceiro agora, né, porque eu tava com o curso pro 24º, não foi pro 25º, né? Mas, assim, essa questão dos fatos, para poder sintetizar mais os fatos, a questão da letra também, né? Deixar ela mais redondinha, né? A questão né? dos tópicos, né? A questão dos tópicos também, assim, eu já fazia tópico, mas, assim, sinalizar melhor os tópicos, né? Justamente para resumir nos tópicos tudo que você quer falar naquele parágrafo. Isso, entendeu? Né? Eu já colocava do mérito. Do mérito. Isso. Cuspia tudo lá. Né? Eu até dividia, mas não assim tão claramente, né? Então isso é muito importante fazer na hora da prova, né? E assim, a parte dos pedidos também, que assim, até hoje é a parte onde eu tenho mais dificuldade, justamente por causa de como a FGV cobra, né? Às vezes eles são um pouquinho maldosos nisso. Eu acho a forma como você pede. Às vezes você escreve de um jeito, mas eles não aceitam. Apesar de ser a mesma coisa, né? Por isso é importante você estar fazendo os simulados e ver a forma como vai estar no espelho, né? Porque você acaba pegando as palavras, então você vai treinando já a formular os pedidos com aquelas certas palavras, né? Já naquele padrãozinho assim. Isso, você cria o hábito, né? E aí, Stephanie, como é que foi aí a sua... O que você achou dos simulados? Você acha que mudou muita coisa na sua redação? O que você acha que mais pesou, assim? Mudou muito a forma que eu escrevi, principalmente sobre os tópicos. E outra coisa que eu achei mais interessante foi
não ficam perdendo tempo escrevendo em latim. Eles não querem saber se você sabe falar latim. Então, foi porque na graduação eles fazem muito isso, né? Então, no cursinho foi tipo assim. Um divisor de águas. Não, vou usar as palavras mais fáceis, deixar de forma mais clara o texto. Né? Sim. Não ficar dificultando muito. Sim. Até porque às vezes você errou ali a grafia do latim, é capaz de você perder ponto, né? Porque é um conceito, graça, né? Ali é um conceito, né? Você vai e escreve errado. E aí, enfim, eu lembro que eu falei com a Stephanie isso. Eu disse, olha, Stephanie, vamos lá. Você tem certeza que isso se escreve em latim? Aí ela, não. Why, né? Why. Eu faço assim. Só, olha, você tem certeza que se escreve desse jeito? Aí ela, tenho. Eu disse, se eu disser que tá errado? Aí ela, tá errado? Não, eu não sei. Mas eu posso estar dizendo que tá errado. E aí? Né? Então, sei lá, né? Sei lá se o meu examinador tem o domínio do latim que eu tenho, né? Eu já tive um aluno que ele era graduado em letras, então ele realmente sabia latim e eu não, assim, na conversa com ele, né? E aí? Eu ia cortar ponto dele de graça, assim, né? Não faz sentido. E isso de cortar ponto de graça, né, acontece. Eu fiz a segunda fase a primeira vez, entrei com recurso de coisas que eles poderiam... Eu poderia ter passado, sabe? Assim, com uma nota cravada com 6... Mas muita coisa eles não consideraram, sabe? Justamente pela forma de escrever, pela escrita, pela palavra que colocou, às vezes também pela ordem do espelho. Vocês acham, vamos lá, que é possível a gente falar em um modelo de correção FGV, assim, alguma coisa assim, nesse sentido de que se você não conhece a forma que a FGV corrige, é possível você perder ponto de graça? O que vocês acham aí? Sim, com certeza. Acho que é importante vou sentar lá e eu vou pensar como o examinador pensaria. Sim. A primeira coisa é estudar a banca, né, no caso, e ver como vai te avaliar. Porque não adianta eles saber tudo se você não vai responder do jeito que eles querem. Pois é. Eu não fiz respostas longas, nenhuma da... Tinha lá um espação, né, pra você escrever 2, 3 linhas no máximo. Eu fui bem direta. As perguntas também foram muito diretas, né? Sim, não, por quê? Aí pronto, sim ou não, por conta disso, aquilo. É importante porque tem muita gente que esquece de responder. Sabiam disso? Vocês sabiam que os recursos que a gente precisou fazer agora, a maioria foi isso. A pergunta era, este bem é um bem público? Primeira coisa que você tem que fazer é sim ou não. A pessoa diz, os bens públicos estão no artigo tal. Aí o cara escreve 10 mas não respondeu. Isso. E isso não está ensinando o examinador, ele só está querendo saber se você sabe. E isso acontece justamente, acho que por falta do treino, né? Porque quando você treina, você cria uma intimidade com o modelo da prova. Então você já vê o espelho, essa questão do sim, do não, do porquê. E também a quantidade de linhas da resposta. Nunca são respostas longas, apesar deles deixarem... 3, 4, 5 linhas. Isso, apesar deles deixarem aquelas 30 linhas ali, aquilo ali é só pra intimidar. Sabe? É só pra intimidar. Então você sempre vai ficar tentado. Eu mesmo, quando eu fiz a segunda fase, né, as 2 vezes, as respostas da primeira prova que eu fiz foram muito mais longas, né, do que dessa de agora, que eu só respondi também 2, 3, 4 linhas no máximo e saí da prova assim, meu Deus, será que tá certo? Porque tão pouco, né? Tá muito fácil, mas é isso mesmo, a resposta é isso aí, e é isso que eles querem, a objetividade. Então não pode se deixar intimidar pela quantidade de linhas que tem lá. Sim, acho que a maior tensão não é nem quando você pega a prova, ok, você fala, sei responder tudo, mas será que é isso que eles querem que eu responda? Sempre baixa aquela dúvida, né? Mas eu falei, bom, é isso que eu sei, é isso que eu vou colocar. Por isso é a questão da autoconfiança, né? Que a gente tem que trabalhar muito. Além de estudar, isso é o fundamental. Se sua mente tá boa, se o seu psicológico tá bom, tudo vai bem, né? Na verdade, assim, pessoal, infelizmente, essa correção da FGV em um item diferente do que o que você esperava, sempre vai acontecer. Sim, mesmo eu corrigindo, né, em casa, quando eu peguei a prova, eu falei, beleza, acho que passei bem, né? Pelo menos eu tinha achado que eu tinha tirado 4,75 nas questões. Mas aí vendo, agora depois que saiu o espelho, eles tiraram mais 0,10, 0,20, não sei aonde. Eu falei, não, mas
Mas pra mim não era. Foi um detalhe, né? Então, assim, muitas vezes vai acontecer, mas é que tá, você tem que estar preparado para tudo. Não dá também pra gente ficar litigando em cima de tudo. Deixa pra litigar agora, vocês são advogados já, né? Vamos comprar briga de vizinho aí, vamos pra cima de tudo. Agora todo detalhe é importante. Mas assim, mas na hora vai acontecer. Às vezes, poxa, eu respondi aqui com base na súmula tal do Supremo. Tá. Mas a banca vê no espelho o artigo tal da Constituição, que a súmula se fundamenta no artigo. Às vezes tem isso. E aí, professor? Infelizmente, a banca vai pontuar quem falou da súmula, mas não vai pontuar para quem falou do artigo, ou vice-versa. Então, pode acontecer isso, eu perder 0,2 aqui, 0,3 ali? Pode. Então, você tem que estar preparado para uma margem de segurança em relação à prova, né, do limite mínimo lá. E uma coisa que eu tenho certeza é a carteirinha de quem passou com 40 pontos na primeira fase, né? A carteirinha de quem passou com 6, né, a nota da segunda fase, é igual à carteirinha de quem gabaritou a Ninguém prova. vai ficar sabendo. Né? A não ser que você conte, né? Mas, enfim, é isso. É isso, pessoal. Acho que foi bom, né? Foi ótimo. Bacana. Foi legal. Tranquilo. Queria agradecer demais a presença de vocês aí. O pessoal que veio, se deslocou aí de longe para poder vir bater esse papo conosco. Quaisquer dúvidas, quaisquer críticas ou sugestões que porventura vocês tenham, vocês podem mandar um e-mail, uma mensagem lá no Instagram. Eu vou estar à disposição de vocês. E aí, se vocês quiserem encaminhar as perguntas diretamente para as meninas que estão aqui, vamos postar uma foto aqui da nossa bancada, eu vou postar lá no meu Instagram, vou marcar todo mundo, aí vocês podem ir e mandar a pergunta diretamente para elas, né? Vem tirar suas dúvidas. Então, vamos lá, de lá para cá. Beatriz, obrigado. Agradeço demais a sua presença. Se quiser deixar mais alguma mensagem pessoal aí, pode deixar, senão a gente já vai para frente. Se você passou com 40, vai com calma, estuda que você vai conseguir a segunda fase. Todo mundo queria estar aí, né? Então, exatamente, 40 é 10. Mariana. Eu quero deixar uma frase aqui. Clareza no pensamento para seguir no caminho, mesmo que não se aprenda muito, sempre se aprende um bocadinho. Então, confie em você, sabe? Se você está estudando, se você sabe que está estudando, se você está sendo honesto consigo mesmo, perfeito, você vai bem na prova, sabe? Se concentra, busca outras alternativas. E se você achar que não vai conseguir, mas você sabe que está preparado, escuta seu coração e se joga. Se não for agora, vai ser na próxima, tenho certeza disso. Perfeito. Stephanie. Eu queria dizer que tem que ter calma, que não é a prova da vida, a única prova, sempre vai ter outra chance. Cada um tem o seu tempo de aprendizado para passar na prova. Então, é isso, é tranquilidade. A prova não é só conhecimento, a prova tem muito, sim, psicológico e a gente tem que aprender a valorizar isso e trabalhar isso também antes da prova. Perfeito. É isso, meus amigos. Eu agradeço demais, mais uma vez, a presença de vocês. Agradeço a presença de todo mundo que está nos assistindo. Um grande abraço e até a próxima.